Pais abandonam filho em posto de gasolina como brincadeira e revelação chocante muda tudo. Era um dia ensolarado e normal, exatamente como qualquer outro. Lucas, um garoto de 10 anos, estava animado. Ele adorava passar tempo com seus pais, sempre prontos para inventar novas brincadeiras. Mas naquele dia, algo parecia diferente. Eles haviam mencionado uma novidade, algo que, segundo eles, tornaria suas aventuras ainda mais emocionantes. Lucas não fazia ideia de que essa brincadeira mudaria sua vida para sempre. Ao chegarem a um posto de gasolina, seus pais disseram que precisavam parar para abastecer. Vão ser apenas 5 minutos, garantiram, piscando para o filho. A vibração das vozes deles, normalmente cheias de risadas e amor, agora soava estranha, quase distante. Lucas ficou na calçada, observando, enquanto o carro dele se afastava. O sorriso em seu rosto começou a murchar. Minutos se passaram e nada. Quando Lucas percebeu que eles não voltariam, um aperto no peito começou a crescer. É só uma brincadeira. Eles vão voltar, pensou, tentando se convencer. Mas a verdade era clara agora. Ele estava abandonado, deixado para trás em meio a estranhos com rostos indiferentes. Um garotinho sozinho, no meio de um mar de adultos. Cada um ocupado demais com suas próprias vidas. Enquanto esperava, ele observou a movimentação apressada ao seu redor. O cheiro de gasolina e comida rápida misturava-se com o som dos motores e das vozes ao fundo, criando uma sinfonia de indiferença. Algumas pessoas lançavam olhares curtos, mas logo desviavam, como se aquela cena não fosse nada além de um aborrecimento passageiro. O nó na garganta de Lucas apertava mais. Era como se o mundo tivesse decidido não olhar para ele, como se fosse invisível. Quando o desespero começou a se instalar, foi então que uma voz o chamou. Ei, você também está perdido? Era uma menina de cabelos desgrenhados, com olhos brilhando de curiosidade. Lucas respondeu, e logo outros garotos se juntaram a eles. Cada um tinha uma história, um motivo para estar ali. O grupo rapidamente se transformou numa rede de crianças abandonadas. As dores de cada um eram diferentes, mas a cumplicidade era genuína. Risos misturavam-se a lágrimas enquanto partilhavam suas experiências. Mas algo estava prestes a mudar. Enquanto falavam, um homem apareceu. Ele andava lentamente, com um olhar profundo e perturbador. Vocês sabem o que realmente aconteceu aqui, não é? Sua voz grave fez todos caírem em silêncio. Lucas, afundado em sua vulnerabilidade, sentiu um frio na espinha. O homem continuou, afirmando que sabia segredos sobre suas famílias, mistérios que ligavam seus passados de maneira inexplicável. Sussurros de medo e temor correram pelo grupo. A tensão estava no ar. Lucas tinha que decidir, seguir o caminho do perdão, buscando entender a ação cruel dos pais, ou mergulhar na investigação que poderia desmoronar o que lhe restava de esperança. O olhar fixo do homem o fazia questionar tudo e todos ao seu redor. Qual era a verdade? E o que viria a seguir nessa estranha nova vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto todos os olhos estavam fixos no homem de olhar perturbador, um silêncio mortal tomou conta do grupo de crianças. Lucas sentiu seu coração disparar. Ele queria saber quais segredos ele tinha, mas a tensão era palpável. Os outros meninos e meninas olhavam para ele, esperando uma reação. Era como se, de repente, estivesse em uma encruzilhada. O homem deu um passo à frente, puxando algo do bolso. Um pedaço de papel velho, amassado, que ele começou a desdobrar lentamente. Vocês precisam saber a verdade. A verdade sobre seus pais, sobre o porquê de estarem aqui. Lucas segurou a respiração. Ele viu outros começarem a se mover nervosamente. Um garotinho chamado Pedro sussurrou: "O que ele quer dizer? Vocês todos têm algo em comum. As histórias que ouvirão vão mudar tudo", disse o homem. Sem olhar para nenhum deles, seus lábios curvaram-se em um sorriso que não chegava aos olhos. Familiares que ele reconhecia. Cada um deles incluía o nome de uma criança ao lado, como se fossem registros. Todos que estavam ali. Esses são seus pais. Quem vocês pensam que são? A voz do homem ecoou pela área, fazendo o estômago de Lucas revirar. Todos vocês foram escolhidos para um jogo, uma competição. Jogo, competição? As palavras ressoaram como eco em sua mente. Uma brisa fria cruzou o local. As crianças começaram a sussurrar entre si, confusas e preocupadas. "O que você quer dizer?" Lucas finalmente ousou perguntar, sua voz tremendo. "O que eu quero dizer é que cada um de vocês tem habilidades especiais. Habilidades que foram ocultadas por seus pais, para que não soubesse da verdade. Eles temiam que descobrissem. Medo de uma grande revelação." O homem inclinou-se, olhando diretamente em cada rosto, um por um. "Vocês não são meras crianças. Vocês são muito mais." "Isso é mentira!" Uma menina chamada Ana gritou, lágrimas nos olhos. "Nossos pais nos amam." "Amam? Ou os mantêm longe da verdade?" O homem respondeu sem hesitar. "Vocês têm o direito de saber. E a hora é agora." Uma onda de desespero tomou conta de Lucas. Ele se lembrou de momentos bons com seus pais, das risadas, dos abraços apertados. Para ele eram apenas pessoas normais. E agora, este homem estava atirando sobre eles uma sombra terrível e confusa. Chorando, Ana gritou: "O que nós fazemos agora?" Foi então que o homem olhou profundamente nos olhos de Lucas e disse: "A escolha é sua. Aceitar a verdade e enfrentar o que vem a seguir ou continuar vivendo na mentira." Um rugido distante cortou o ar, fazendo todos olharem para cima. Uma voz estrondosa de um motor. O céu escureceu abruptamente, quando um carro preto desceu a estrada em alta velocidade, levantando poeira
e fazendo o chão tremer. O homem se virou, como se estivesse esperando. O olhar em seu rosto não era de medo, mas de expectativa. Eles estão aqui. O verdadeiro jogo começou. E com isso, a adrenalina tomou conta do grupo. Lucas sentiu o peso da escolha em seus ombros. Havia uma linha entre o que ele conhecia e o que poderia acontecer a seguir. Um mundo de revelações ameaçava se abrir. E ele estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. A confusão e a expectativa se misturavam enquanto o carro se aproximava, e Lucas sabia que nada seria como antes. A verdade estava prestes a ser revelada, e era apenas o começo de uma jornada que poderia destruir ou moldar quem ele era. Quando o carro preto começou a se aproximar a toda velocidade, o coração de Lucas acelerou. Ele sentiu um misto de medo e adrenalina. O homem olhava fixamente para o veículo, seus olhos brilhando de expectativa. As crianças se aglomeravam, sem saber se deviam correr ou ficar quietas. O carro parou bruscamente, levantando uma nuvem de poeira que se espalhou pelo ar. As portas se abriram e boas seguras saíram de dentro. Um dos homens era alto, com uma aparência ameaçadora. O outro parecia mais calmo, com um sorriso enigmático. Lucas sentiu um frio na barriga quando o primeiro olhou para eles, como se estivesse avaliando cada um daquele grupo. São todos eles? O homem alto perguntou, sua voz profunda reverberando no ar como um trovão. O homem mais calmo acenou, mantendo o olhar fixo em Lucas. Precisamos levar essas crianças, disse o homem calmo, um tom de urgência em sua voz. Lucas não conseguia entender o que estava acontecendo. A confusão no ar crescia a cada segundo. Levar? Para onde? Ana gritou, seu medo evidente. Mas nós não somos. Não estamos aqui para... Lucas começou a protestar, sentindo as palavras engasgar na garganta. Silêncio! Gritou o homem alto. Vocês não têm ideia do que está em jogo aqui. O homem, mais calmo, se abaixou para ficar na altura de Lucas. Ouça, garoto. Vocês precisam saber a verdade. Não estamos aqui para machucar vocês. Estamos aqui para salvar. Salvar? As palavras soaram como um eco distante. Foi nesse momento que o homem calmo puxou algo do bolso. Era um dispositivo brilhante, ovalado. Ele se inclinou para Lucas e seus amigos, mostrando a tela que pulsava com luzes coloridas. Vocês têm algo dentro de vocês que seus pais esconderam. Habilidades que são parte de vocês. O que está nesse dispositivo pode libertá-los das mentiras. Lucas olhou para o objeto. Sua mente agora uma tempestade de emoções. Uma onda de dúvida e esperança se misturou. O que eles não sabiam? O que seus pais estavam escondendo? Diga logo o que está acontecendo, gritou Pedro, quase descontrolado. Os pais de vocês não são quem vocês pensam. Eles não são apenas pessoas comuns. Cada um de vocês faz parte de algo muito maior, algo que eles temem. Eles não foram abandonados por seus pais. Vocês estão aqui por uma razão. A revelação o deixou em choque. Isso é mentira, gritou Ana, desesperada. Meus pais me amam. Amar ou proteger? O que é isso, afinal? O homem alto continuou, e havia uma intensidade em sua voz que fazia o corpo de Lucas tremer.
Eles têm medo do que você pode se tornar, do que vocês podem se tornar. Mas a escolha é sua. De repente, o céu escureceu ainda mais e os sons ao redor sumiram. O grupo ficou em silêncio, seus olhares se voltando para o veículo que havia parado. O homem começou a se afastar, mas Lucas o agarrou pelo braço, desesperado. Você não pode ir embora. O que você quer dizer com habilidades? O que somos? O homem olhou para Lucas e seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda. Às vezes, a verdade é mais dolorosa do que a mentira. Seu pai, sua mãe, eles não estão apenas vivendo uma vida normal. Eles fazem parte de uma organização que controla tudo isso. E se vocês não se apressarem, as consequências serão devastadoras. Antes que Lucas pudesse digerir aquelas palavras, uma explosão não muito longe jogou todos ao chão. A terra vibrou e uma fumaça densa começou a subir. O grupo de crianças gritou, confuso e amedrontado. O que era isso? O que estava acontecendo? Vamos, precisamos ir, disse o homem calmo, puxando Lucas e seus amigos. Mas à medida que se levantavam, algo chocante aconteceu. Uma mulher, que Lucas reconheceu instantaneamente, surgiu da fumaça. Era sua mãe, mas não era a mesma. Suas feições estavam endurecidas e seus olhos não mostravam amor, apenas frieza. Lucas! Ela gritou, sua voz cortante como vidro. Você não pode ir com eles. É uma armadilha. O mundo de Lucas desabou. O que estava acontecendo? A verdade estava mais perto do que ele imaginava. E agora ele tinha mais perguntas do que respostas. Ele se viu preso em um emaranhado de mentiras. Sua vida estava prestes a mudar e não havia como voltar atrás. Lucas estava paralisado. Ao ver sua mãe, uma avalanche de emoções o atingiu. Sua mente girava e o nó na sua garganta se tornava insuportável. Mãe! O que você está fazendo aqui? Ele gritou, mas a resposta dela foi um grito quase descontrolado. Lucas, você precisa voltar. Isso é uma armadilha. As palavras dela eram carregadas de desespero. Ela parecia estranha, não como a mãe amorosa que ele conhecia. Havia algo em seu olhar que o deixou inquieto. Essa não era sua mãe. Essa mulher era uma stranger e, ao mesmo tempo, uma parte de sua vida. O homem calmo ao lado dele se virou rapidamente. Não acredite no que ela diz. Você tem que vir conosco. Agora. Lucas sentiu o coração disparar. O peso das palavras pairava no ar como fumaça. Ele olhou para Ana, Pedro e os outros. Todos estavam tão confusos quanto ele. Era como se um manto de incerteza os envolvesse. Mas, e se ela estiver certa? O que é essa armadilha, Lucas? A voz da mãe soou mais um tom triste. Eu não posso explicar agora, mas confie em mim. Você não é seguro aqui. Uma explosão repentina cortou o ar e fez todos se jogarem ao chão. A fumaça e o calor os abraçaram. E Lucas sentiu a adrenalina correr por suas veias. O homem alto gritou. É isso que eles querem, eles estão vindo. A pressão estava insuportável. Lucas olhou para sua mãe novamente. Ela estava mudada. Como se o calor da situação a tivesse transformado em outra pessoa. Algo dentro de Lucas começou a arder, um sentimento de traição. Mãe, por que você está aqui? O que está acontecendo?
Mas antes que ela pudesse responder, o homem calmo agarrou Lucas pelo braço. Precisamos sair agora. E foi nesse instante que tudo virou de cabeça para baixo. Ao puxar Lucas, o homem calmo mudou. Uma expressão de dor cruzou seu rosto, e ele revelou um brilho ameaçador em seus olhos. O garoto ficou paralisado. O que está acontecendo com você? O homem calmo não era mais o que parecia. Ele se contorceu, e uma onda de energia palpável o envolveu, como se estivesse se transformando diante dos olhos de Lucas. Desculpe, garoto, mas você não pode saber disso. Ele gritou, revelando um par de asas brilhantes que emergiram de suas costas. O grupo ficou boquiaberto. Ele não é humano, gritou. Ana, seus olhos arregalados de choque. A mãe de Lucas finalmente deixou escapar uma risada nervosa e sombria. Você acha que pode escapar da verdade? O que nós fazemos aqui é muito mais complicado do que você imagina. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele olhou para os amigos buscando respostas, mas encontrou seus próprios sentimentos em um turbilhão. Isso estava além de qualquer coisa que eles podiam imaginar. Mãe, você também sabe disso, não sabe? Eu não tenho escolha, a mulher respondeu, mas havia um brilho frio nos seus olhos. Nós somos parte de algo maior. Lucas, eles têm um plano. A cada palavra dela, o mundo dele desmoronava mais. O homem com asas se aproximou e ergueu a mão, revelando o dispositivo brilhante. Você precisa decidir, Lucas. Venha conosco ou será deixado para trás, onde as verdades obscuras vão devorar você. E com essas palavras, outro trovão distante rugiu, e mais sombras emergiram da fumaça. O pânico se espalhou entre as crianças. Lucas olhou para todos eles. Era uma escolha entre a familiaridade da sua mãe e a estranha nova realidade que se apresentava. Escolha, disse o homem com asas, sua voz agora ecoando como um grito de guerra. No fundo, Lucas sentiu que o tempo estava se esgotando. O que ele faria agora? A verdade batia à porta, e ele estava prestes a dar o passo que mudaria tudo. Lucas sentiu o coração disparar enquanto olhava para a mãe, depois para o homem com asas. A confusão pairava no ar como uma nuvem espessa. Ele precisava entender tudo o que estava acontecendo. O que você quer dizer com armadilha? Perguntou, tentando controlar a tremedeira na voz. Ana, Pedro e os outros observavam, olhos arregalados, como se o mundo inteiro estivesse desmoronando. Então, num instante de pura tensão, algo inesperado aconteceu. Um grito ecoou no ar. Lucas, não acredite nela. A voz veio de longe, mas tinha a força de um trovão. Todos se viraram, e lá estava o pai de Lucas, surgindo como uma sombra no meio da fumaça. Ele parecia diferente, com o olhar perdido, mas determinado. Mãe, é você quem deve sair daqui, gritou, sua voz cheia de pânico. A mulher diante de Lucas, a mãe que lhe conhecia, hesitou, os olhos entre o homem alto e o rosto do... E algo no ambiente tornou-se elétrico.
Era como se o ar estivesse carregado de tensão. Enough! O homem alto gritou, fazendo todos se calarem. Vocês não têm tempo, a verdade precisa ser revelada agora. E nesse momento algo brilhante apareceu na palma de sua mão. Uma luz ofuscante que fez Lucas piscar. Ele percebeu que não era apenas um brilho qualquer. Era como se o tempo parasse por um segundo. Você esteve escondendo isso de mim. A voz de Lucas se quebrou enquanto se voltava para a mãe. As palavras saíram como um sussurro tremendo. Você estava com eles. Não estava. Você sabia sobre a armadilha. Você sabia que meu pai estava envolvido. Marcos, o pai de Lucas, piscou e algo em seu olhar parecia cruar. A mãe desviou o olhar, o rosto pálido. Não, Lucas, não é isso. Mas a hesitação nas palavras dela dizia o contrário. Foi nesse instante que a luz se intensificou e uma estrutura sólida começou a se formar diante deles, como um caminho de luz vibrante que se estendia em direção à escuridão. Vocês têm que decidir o que escolherão: ficar aqui e enfrentar a verdade ou seguir esse caminho e descobrir o que realmente significa ser quem vocês são. A voz do homem com asas ecoou como um chamado. Lucas sentiu uma mão gelada em seu ombro. Era Pedro, seus olhos arregalados. De medo. E se isso tudo for apenas uma armadilha? E se eles estiverem certos sobre nossos pais? Sua voz tremia de incerteza. Mas e se eles estiverem mentindo? Ana retorquiu, sua voz aguda quase se perdendo no pressentimento do momento. Não sabemos o que esperar. Não podemos simplesmente. Foi quando, de repente, a luz explodiu em um brilho deslumbrante. Um feixe intenso que parecia atravessar a superfície da realidade. As crianças gritaram e Lucas sentiu como se houvesse uma conexão estranha, quase instantânea, entre todos eles. Vozes ecoaram em sua mente. Escolha, Lucas, escolha. Pai, mãe. Olhou para os dois, o coração apertado. Eles eram seus, mas ambos pareciam tão distantes. O homem com asas observava, uma expressão de urgência em seu rosto. A verdade não era apenas uma revelação, era uma escolha. E Lucas estava no centro de algo muito maior do que ele poderia imaginar. E em um instante carregado de tensão, tudo explodiu. O chão tremeu e a realidade ao redor deles começou a distorcer. Os rostos de seus pais se desvaneceram e as imagens em seus olhos se tornaram borrões. A luz era ensurdecedora e antes que Lucas pudesse tomar uma decisão, tudo desapareceu. Restou apenas a sensação de vazio, uma promessa quebrada no ar. E enquanto o silêncio se instalava, uma nova verdade se formava na mente de Lucas. O que ele realmente sabia sobre sua vida. A última coisa que ouviu foi uma risada baixa que parecia ecoar em sua cabeça. Você ainda não sabe, Lucas, ainda não sabe. Lucas se viu imerso em um vazio ensurdecedor. O brilho intenso o cercava, mas as vozes dos dois homens e as súplicas de sua mãe se desfocavam como ecos distantes. Ele queria gritar, queria entender, mas suas palavras se perdiam numa maré de confusão. Então, tudo desabou em um único momento. Uma fissura se abriu no chão diante dele, como se a realidade estivesse se quebrando. O barulho de pedra se partindo ecoou e uma energia estrondosa pulsou, como um rugido. Lucas,
Pedro, Ana e os outros foram sugados para a borda da realidade, as imagens de seus pais se desfazendo em sombras. E, em meio ao caos, uma sombra mais escura se ergueu atrás da luz pulsante. Não, não! O grito da mãe de Lucas cortou o ar, mas era tarde demais. A energia, agora visualmente intensa, desenhou formas em movimento na atmosfera. E um ser surgiu na cratera que se formou. Era uma figura envolta em uma escuridão espessa, e suas feições eram indistintas, como se a própria sombra estivesse viva. O homem com asas se lançou para frente, enfrentando a criatura. "Você não deveria estar aqui!" Ele rugiu, sua voz carregada de um poder que Lucas nunca havia ouvido. Foi então que a sombra se virou. A criatura sorriu. Um sorriso tão sinistro que fez o coração de Lucas parar por um segundo. "Você acha que pode me deter? Todos vocês são apenas peças nesse jogo de quem não amamos, e ninguém pode escapar." A voz da criatura era um sussurro rouco, uma mistura de riso e desprezo. O espaço ficou frio. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A figura negra era aterrorizante, como se suas maiores fobias tivessem se materializado. "Quem é você?" Lucas perguntou, a voz trêmula. "Eu sou a verdade que seus pais esconderam. Eu sou o temor que eles alimentaram." A sombra olhou diretamente para Lucas e ele sentiu um peso esmagador em seu peito. Ele viu a expressão de horror refletida nos rostos das crianças ao seu redor. E a hora de revelar tudo chegou. Nesse instante, a luz que envolvia Lucas começou a desvanecer, como se a própria energia estivesse sendo drenada para alimentar a criatura. As crianças gritaram, e os rostos de seus amigos se tornaram contornos confusos. Lucas olhou para a mãe, que estava paralisada, os olhos arregalados em um terror que ele nunca tinha visto antes. "Mãe!" ele gritou novamente, mas o desespero não parecia alcançar seu coração. A criatura, então, se virou para a mãe de Lucas. "E você, minha querida, sempre soube que ele não era só uma criança. Você fez algo que não deveria ter feito." A sombra se inclinou, sussurrando palavras que Lucas não conseguia entender. Era como se uma conexão involuntária se formasse entre eles, trazendo à tona memórias que ele não lembrava de ter. E então tudo mudou. O olhar da mãe de Lucas se transformou. "Não, eu não queria. Eu pensei que estava fazendo o certo." As palavras dela soaram como uma confissão, e Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. "Você está mentindo!" gritou Lucas, a raiva fervilhando. "Você sempre me afastou da verdade." E nesse momento, a atenção da criatura se voltou para Lucas novamente. "Ah, você finalmente entende. Sua mãe mentiu, e é por isso que está aqui. Tudo isso é parte do plano dela e de seu pai." A criatura riu, e Lucas viu a esperança se esvair dos olhos de Ana e dos outros. O mundo deles estava se desintegrando. Em meio ao desespero, a figura da criatura se desfez em fumaça, revelando algo ainda mais aterrorizante. Um dos homens, o que parecia mais calmo, estava com um semblante sombrio. Ele não era quem Lucas pensava. "Você pensou que poderia escapar de mim? Eu sou parte da sua verdade, e sua mãe sabia disso a vida toda."
coração de Lucas disparou. O homem que ele desconfiava ser um protetor havia se revelado como uma ameaça. Ele sempre esteve por trás dos acontecimentos, manipulando tudo para que Lucas estivesse ali, naquele momento. O tempo parou. Ele olhou para sua mãe, a decepção retorcendo sua barriga. "Vamos, Lucas!" gritou a voz do homem com asas. "Precisamos ir agora." Mas a escolha estava com Lucas. A verdade havia revelado algo que ele nunca poderia ter imaginado. E agora ele não sabia mais em quem confiar. A linha entre amigo e inimigo se esfumou. O que Lucas faria agora? O que aconteceria com aqueles que ele amava? A última palavra da sombra ressoou em sua mente como um eco. A verdade vai consumi-los. O jogo apenas começou. Lucas ficou paralisado, um nó apertado em sua garganta, enquanto o caos à sua volta se desenrolava. A sombra ameaçadora pairava. Sua presença sombria era como um peso nas costas de cada um. O homem com asas e seu pai estavam em confronto, mas a verdade os esmagava. Lucas olhou para a mãe, mas ela parecia distante, presa a um passado que ele mal entendia. "Lucas, escute!" gritou seu pai, mas a creature envolta em sombras não estava disposta a ouvir. Lucas sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando. "Vocês realmente pensam que podem escapar de mim?" A criatura riu, sua voz reverberando como um trovão obscuro. "Eu sou a entidade que controla suas ações, e vocês me pertencem." Então, como um flash de luz, a criatura estendeu sua mão, e um feixe de energia pulsante disparou. O chão sob Lucas começou a rachar novamente, e ele gritou quando a fissura se abriu, engolindo o espaço ao seu redor. O grupo de crianças foi sugado, o desespero e a confusão se tornando palpáveis, mas de uma forma inesperada. No momento em que se preparava para ser engolido, algo dentro de Lucas despertou. Uma chama, uma energia. Ele não sabia de onde vinha, mas era como se algo primordial dentro dele estivesse despertando. "Eu não sou só uma peça desse jogo", Lucas gritou, a voz cheia de convicção. E em um momento de desespero, ele estendeu a mão em direção à sombra. Uma onda de luz explodiu de seu corpo, tomando a forma de um escudo que não se parecia com nada que Lucas já tivera. A criatura parou, aturdida. O que você fez?" Ela sussurrou, quase em pânico. A luz do escudo parecia repelir a escuridão, e de repente, Lucas se viu em controle. "Vocês não podem controlar a minha vida. Vocês não podem controlar a minha verdade." Sua voz ecoou com força, como se toda a dor e raiva de ser abandonado agora estivesse sendo transformada em poder. Tudo ao seu redor mudou. A sombra começou a recuar, mas a figura do homem, com asas, que antes parecia ser um aliado, começou a se transformar. Ele gritou, sua forma mutando, revelando uma face familiar. A face de Lucas, mas mais velha, com uma expressão de desespero. "Lucas, você não entende. Eu não sou quem você pensa. Na verdade, eu sou você, do futuro." O homem com asas soltou a revelação, e o impacto disso atingiu Lucas como um soco no estômago.
Ele ficou paralisado novamente, as palavras dele ecoando em sua mente. Eu sou o seu reflexo, uma versão que falhou em salvar a nós dois, e agora deve avisá-lo. As crianças em volta murcharam, a verdade pesada como chumbo no ar. Mas isso não faz sentido, Lana gritou, sua voz entre o pânico e a incredulidade. Como você pode ser ele? Como ele pode ser você? Os seus pais, Licas, eles estão envolvidos em algo muito maior do que vocês imaginam. E se não agirmos agora, todos nós seremos destruídos. A pressão estava quase insuportável. A tensão crescia e Lucas, um turbilhão de emoções, olhou para sua mãe, que ainda estava presa em seus próprios medos e mentiras. O que mais ela escondia? Que ligação profunda estava atrelada a tudo isso? A verdade começou a fazer sentido, mas ao mesmo tempo causava um nó ainda maior. Luca, nós temos que sair. Agora! A mãe dele gritou, seu rosto pálido, mas Lucas olhou novamente para aquela energia que brotava dele. Ele não podia permitir que a mesma mentira se repetisse. Não, eu não vou ser sua marionete. Não de novo. Lucas exclamou, enquanto a luz explodia em seu peito. E foi nesse momento que tudo mudou radicalmente. A sombra deu um último lamento gélido. Mas antes que pudesse desaparecer, ela disparou uma onda de energia em seus corpos. O mundo em torno deles parecia girar, e Lucas sabia que a escolha não era apenas entre o bem e o mal, mas uma escolha de quem eles eram. E nesse momento de caos e revelações, a mais profunda verdade sobre eles começava a se revelar, dando espaço ao que estava por vir. O que virá após isso? Lucas se perguntou. E se somos apenas pedaços de algo ainda maior? Enquanto o ambiente girava, tudo o que conhecia parecia estar em risco, e ele estava no centro. Um escolhido, uma vítima, um salvador. A linha entre os dois mundos estava se desvanecendo, e a próxima escolha seria a mais difícil de todas. O tempo parecia se arrastar enquanto eles esperavam o que poderia vir. A verdade prestes a desmoronar, mas ainda desafiando qualquer expectativa. Lucas sentiu a adrenalina disparar. O homem com asas estava em sua frente, e a revelação o deixava atordoado. A verdade que poderia libertá-lo também parecia uma prisão. O brilho ao redor dele pulsava, e o ambiente tumultuado parecia uma tempestade prestes a desabar. Você é uma versão de mim? Perguntou Lucas, tentando entender. A expressão do homem era incrivelmente parecida com a sua, mas tinha uma tristeza profunda. O tempo parecia escorregar entre os dedos de Lucas, enquanto seu coração pulava de confusão. Por que você falhou? Porque eu não sou forte o suficiente. E você pode ser. O homem com asas falou, implorando. Há algo a mais em você, algo que seus pais mantiveram escondido. Você é o único que pode vencer o que está vindo. A criatura sombria riu, vibrando com energia negativa. Eles não conseguirão escapar de mim. Ninguém pode. O passado e o futuro se encontram aqui e agora. Lucas olhou para sua mãe. Ela estava em choque, as feições marcadas pela incerteza. Mãe, ele gritou, sua voz cheia de desespero. Você tem que me ajudar. Mas neste momento, uma nova figura surgiu das sombras. Uma mulher com cabelos prateados e uma aura de poder. Apareceu bem ao lado da criatura. A voz dela ecoou no ar pesado. Isso
É apenas o começo. Cada um de vocês tem uma habilidade que ainda não descobriram. O chão começou a tremer. A mulher ergueu os braços e a realidade ao redor deles parecia se torcer. Não há como esconder de quem você realmente é. Quem é você? Lucas perguntou, a incredulidade evidente em seu tom. Mãe? A voz de Ana ecoou, choque visível em seu rosto. A mulher sorriu, e a expressão dela era estranha, quase como se ela estivesse esperando por esse momento. Eu sou a guardiã do que vocês são, e todos vocês têm um papel a desempenhar. A verdade está prestes a ser revelada. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele não sabia se deveria confiar na mulher que se apresentava tão misteriosamente. O medo e a dúvida corroíam sua coragem. Mas por que estão todos aqui? O que vocês querem de nós? Neste instante, a criatura sombria lançou uma rajada de energia em direção ao grupo. O homem com asas se jogou na frente de Lucas, protegendo-o enquanto a onda de energia atingiu a parede, causando uma explosão de luz e fumaça. No que você se tornou? A mulher sussurrou, olhando para a criatura, sua voz quase um lamento. Lucas percebeu que havia uma conexão ali, algo que ligava ambos, a mulher e a sombra. Mãe, o que você tem a ver com isso? Lucas gaguejou. Ela é quem você precisa temer. Ela é. Neste segundo, a atmosfera ficou gelada. A mulher tinha um olhar de desespero e determinação. Ela é a razão de suas habilidades. A razão pela qual você está aqui. A razão de todos os problemas. Uma revelação horrenda passou pela mente de Lucas. O que isso significava? O silêncio pesado foi cortado por uma risada fria da sombra. Você não percebe? Nenhum D. Vocês podem escapar do que realmente são. Voltem para onde pertencem. Uma onda de energia explodiu em todas as direções. As crianças gritaram e tentaram se afastar da devastação. A verdade estava se transformando em pesadelo. Assim que a fumaça começou a se dissipar, Lucas percebeu que a mulher, antes conhecida só como a guardiã, estava agora revelando uma face familiar. Era ela, sua mãe. Não, mãe, Lucas gritou, horrorizado. Sim, sou eu. Ela sorriu, mas havia um brilho sinistro em seu olhar. Você foi escolhido para este caminho, Lucas, e não há como voltar atrás. Nesse momento, tudo o que Lucas achava saber desmoronou. A verdade estava diante dele, e em um instante de desespero e revelação, todo o seu universo parecia ter virado de cabeça para baixo. Mas a incerteza era esmagadora. O atingiu como um soco. Você foi escolhido para este caminho, Lucas. Aquilo ecoava em sua cabeça. O que ela quis dizer com isso? Uma armadilha? Ele se virou para o homem com asas, que agora parecia uma versão distorcida de si mesmo, e uma onda de confusão tomou conta dele. Não há como voltar atrás. A mãe dele repetiu com um olhar que misturava desespero e determinação. Ouvindo suas palavras, Lucas se sentiu como se estivesse mergulhando em um abismo profundo, sem saber qual seria o fundo. A criatura sombria riu. Um som gélido que cortava a tensão como uma faca. Vocês não têm escolha. Apenas aceitem seu destino. Essa luta é inútil. Lucas sentiu um calafrio percorrer a sua espinha. Ele se virou para os amigos, vendo que o medo se espalhava por seus rostos. Ele precisava fazer algo. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, tudo mudou em um instante.
Um rugido distante ecoou e o chão tremeu sob seus pés. Uma luz ofuscante surgiu do nada. Era como se o próprio céu estivesse se rasgando, revelando uma fissura colossal que brilhava com um brilho sobrenatural. "Rápido, para lá!" gritou o homem com asas, estendendo a mão como se quisesse arrastar todos para a luz. E foi nesse momento que a sombra se contorceu, a figura contorcendo-se em lamentos. Mas a luz não estava interessada em salvar, estava lá para devorar. Uma dor intensa surgiu no peito de Lucas, e ele sentiu uma conexão estranha com a luz. Era como se cada músculo em seu corpo estivesse puxando-o para ela. "Lucas, não!" gritou sua mãe, mas ele já estava se movendo, guiado por uma força maior. O brilho ofuscante parecia murmurar promessas que ele não conseguia entender. E aí, a reviravolta aconteceu. A figura sob a luz, que estava começando a se formar, revelou-se como alguém que Lucas jamais esperaria: seu irmão. O irmão que ele nunca soubera que existia. Ele era mais velho, com uma aura de poder, seus olhos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. "Você não pode ir. Não. Este caminho leva à destruição." O irmão dele gritou. As palavras tocaram como uma flecha no peito de Lucas. "Que você está fazendo aqui?" Lucas gemeu, mas não pôde evitar a sensação de que alguma verdade arrasadora se escondia sob os olhos do irmão. "Eu voltei para proteger você. Eu tinha que impedir que você fizesse o que eu não consegui." A tensão no ar era palpável, e a criatura negra pareceu hesitar, confusa com a aparição do novo personagem na trama. Lucas olhou para sua mãe, para o homem com asas e para o irmão. Como tudo isso se encaixava? Você é real? Ele mal conseguia processar o que via, o cenário todo mudando como em um pesadelo. "Sim, meu nome é Rafael, seu irmão." As palavras dele saíram como um sussurro, e a realidade começou a desmoronar ao redor deles. A luz começou a girar como um redemoinho, atraindo tudo. Lucas sentiu seu corpo se esticar na direção do irmão, mas a sombra também se movia, e em um instante, a escuridão se lançava para eles com uma raiva feroz. "Não!" gritou a mãe. "Ele não pode ficar aqui." E ao perceber que a conexão entre eles era um risco, Rafael deu um passo à frente, enfrentando a criatura. "Eu não vou deixar que você o machuque. Você não pode ter o que não lhe pertence." Mas antes que qualquer um pudesse agir, a criatura lançou um raio de energia que atravessou o ar. A luz colidiu com a escuridão. Lucas segurou o peito, sentindo sua alma se dividir entre os dois mundos. Rugeiros de dor cortaram o silêncio, enquanto Rafael se contorcia, lutando contra a influência da sombra. Lucas gritou, e na fração de segundo que se seguiu, tudo ficou escuro. Ele não conseguia entender, e em sua mente, perguntas borbulhavam. O que era verdade? O que era mentira? Qual era o verdadeiro objetivo daquela batalha? Quando a escuridão finalmente se dissipou, Lucas percebeu que estava sozinho, em pé em um terreno vazio, o cheiro de fumaça ainda no ar. A luz havia desaparecido. A única coisa que restava era um sussurro que ecoava em sua mente. A verdade se esconde onde você menos espera. E ali ele ficou com a sensação de que tudo estava prestes a mudar novamente, porém sem saber se era para melhor ou para pior. Lucas estava sozinho em um mundo que desmoronava ao seu redor. A revelação do irmão, Rafael, soava como eco em sua mente. Você é a chave, Lucas, a única esperança para todos nós. As palavras dele dançavam,
Entre a confusão e o desespero, a figura sombria se contorcia. Mas a presença dela era opressora. O chão tremia quando Lucas se virou e sentiu uma onda de força passando por ele. A voz firme como um trovão. Ele sentiu o poder dentro de si, crescendo com cada batida do coração. Eu não sou uma peça desse jogo, chega de mentiras. A energia pulsante tomou forma ao redor dele, um escudo brilhante que envolveu Rafael, Ana, Pedro e todos os outros que estavam ali, aguardando a reação. Não estava mais sozinho. A presença de seus amigos, de Rafael e da mãe, irradiava uma força que a sombra não poderia suportar. Com um grito, ele lançou a luz em direção ao ser maligno, e em contato, a escuridão começou a se desvanecer. Os olhos da criatura pareciam se expandir em horror. Não, isso não pode ser. Enquanto a luz consumia a escuridão, Lucas sentiu que as correntes que o prendiam, que o limitavam, se quebravam. Ele não era mais um mero menino. Era parte de algo muito maior, algo que transcendeu o tempo e o espaço. Uma explosão de luz envolveu tudo e todos, e quando tudo se extinguiu, Lucas caiu de joelhos, exausto, mas com uma sensação de paz e liberdade que nunca conhecera. Olhou ao redor. Rafael estava ali, com um sorriso nos lábios, e a mãe ao lado dele, agora com uma luz suavizada em seu olhar. Você fez isso, meu filho, disse ela, a voz carregada de emoção. Lucas sentiu o calor correr por suas veias, um calor que era amor, aceitação e uma nova chance. Todos os outros estavam juntos, respirando, não mais sob a opressão da sombra. Estamos livres, Ana gritou, e as vozes se uniram numa celebração. Mas, e a verdade? Pedro perguntou, a preocupação ainda estampada no rosto. A luz começou a se dissipar, revelando um céu limpo e um novo amanhecer. Lucas suspirou fundo, percebendo que a luta havia terminado, mas o entendimento apenas começava. Sim, a verdade. Rafael inclinou a cabeça. Expressão séria. Precisamos entender de onde viemos, o que somos. As palavras pairaram no ar e todos sentiram a gravidade da jornada que ainda tinha pela frente. Porém, naquele momento, Lucas viu a garra da sombra sendo absorvida pela luz. Era uma lição dura, mas necessária. Ele sorriu para os amigos. Vamos descobrir juntos. Não importa o que vier pela frente. Encontraremos um jeito. Sempre juntos. Com isso, eles seguiram, mãos dadas, prontos para enfrentar o desconhecido, sabendo que eram mais fortes do que qualquer mentira que já os oprimira. E então, do fundo da cena, uma última sombra dança na luz do horizonte. O mistério ainda estava ali, mas a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Ei, você que chegou até aqui, este é o momento de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.